Olá, muito bom dia. Hoje vamos conversar sobre amor próprio. Muitas vezes nós somos gentis com os outros e não conseguimos ser gentis com nós mesmos. A gente fica se culpando, remoendo os próprios erros e vira refém da autocrítica. O nosso convidado para tratar do assunto é o médico homeopata e terapeuta de constelação familiar, Andrei Moreira, que tem vários livros escritos e entre eles um sobre o auto-amor e outro sobre reconciliação consigo mesmo. O amor próprio não é vaidade, nem é egoísmo. Nós estamos falando de compaixão, tolerância com os nossos limites. Bom dia, Andrei. Bom dia, Érica. É uma alegria estar aqui com vocês novamente. A gente está precisando dessa bondade com a gente mesmo, não está? Esse movimento é essencial. O auto-amor, o amor próprio, ele é a base da conexão profunda consigo mesmo. E ele se sustenta em um movimento de autorrespeito e de valorização daquilo que se é. Nós vivemos em uma sociedade muito imediatista, muito consumista, em que as pessoas são analisadas e julgadas por aquilo que produzem, por aquilo que consomem, por aquilo que está no exterior. E nós perdemos a referência interna, essa referência do coração, da conexão consigo mesmo num nível mais profundo, e passamos a nos referenciar no status, no poder, nas conquistas materiais, naquilo que está fora de nós e, consequentemente, fora do nosso controle. E em relação a esse mundo de fora, a gente está sempre em falta, né? Está sempre devendo, porque ninguém consegue, né, dar conta de tudo, acompanhar tudo. Exatamente, né? É muito angustiante. E aí, nessa perda de autorreferência, o outro passa a ser o nosso referencial. E a comparação gera um movimento de violência consigo mesmo. O auto-amor é exatamente um movimento que se referencia no valor pessoal intrínseco de cada criatura. E esse valor não é dado por aquilo que a pessoa faz exclusivamente, mas, sobretudo, por aquilo que a pessoa é. Então, essa conexão com a essência e este movimento de valorização da sua própria natureza e realidade, ele é fundamental. Então, a gente deveria começar parando de se comparar. Devia começar amando a nossa individualidade, a nossa singularidade. E quando a gente sabe que cometeu um engano, que a gente tem uma fraqueza e fala, mas não acredito que eu já sabia aquilo e fiz errado de novo. E esse processo da gente se culpar? É isso, é um movimento natural, humano. Neste aspecto, é preciso acolher e acatar a própria humanidade. Porque, em geral, nós ficamos em dois movimentos. Ou somos passivos e omissos conosco mesmo, deixando que o movimento da vida seja reativo, sem uma autocrítica, ou entramos em um movimento de crueldade e de rigor excessivo. A virtude está no meio, né? Como diziam os romanos. É exatamente no acolhimento de si mesmo e no compromisso consigo que nós podemos ir para os efeitos mais positivos. Então, diante das culpas, aquelas que são verdadeiras, nós temos duas opções. Ou nós vivemos o remorso ou nós vivemos o arrependimento. O remorso, ele é filho do orgulho. A pessoa fica se autopunindo, se criticando e se condenando por aquilo que não fez, deixou de fazer, não deu conta ou não é capaz. E com isso, apenas se limita sem fazer um movimento que a leva para a solução. Isso tem a ver com orgulho. Isso é um resultado do orgulho, porque a pessoa que fica no remorso, ela não se permite recomeçar e nem encarar de frente os efeitos daquilo que seja a sua responsabilidade natural. Já o arrependimento, ele é filho da humildade, porque no arrependimento a pessoa reconhece aquilo que seja a sua responsabilidade, a sua ação ou a sua intenção, mas em um movimento humilde se acolhe, se reconhece humano e então caminha para frente, se dando a oportunidade de recomeçar e agora de fazer distinto. Como reconhece sua responsabilidade, caminha para a reparação daquilo que porventura tenha feito, ou seja, a lesão que tenha promovido consigo mesmo ou na vida do outro. O remorso também é parado e o arrependimento caminha, é isso? É, exatamente. O remorso, ele faz um ciclo fechado. A pessoa fica se autopunindo, lamentando a vida, caminha muito frequentemente para o vitimismo ou para o rigor excessivo, né, a crueldade consigo, que resulta na depressão.
Já o arrependimento, a pessoa vivencia a tristeza, que não é depressão. É a dor de reconhecer algo que não está bom, adequado para ela, mas ela olha para frente, olha para o mais, se acolhendo com humanidade. Uhum. Agora... Isso quando as culpas são reais, porque muito frequentemente nós temos culpas imaginárias. Ah, é. A gente inventa. Nós inventamos porque nós temos crenças negativas a nosso próprio respeito e a respeito da vida, e então nos auto-impomos culpas que não correspondem à realidade. Exemplo, pessoas que tiveram processos de educação de vida muito castradores, com muitos nãos, com muita repressão da sua individualidade, da sua singularidade, muito frequentemente passam a assumir responsabilidades que pertencem ao outro, ou passam a querer se sacrificar fazendo pelo outro aquilo que é competência do outro, num movimento que não ajuda nada nem ninguém. Vamos dar um exemplo, um pai e uma mãe que vê um erro de um filho, por exemplo, e se sente responsável... E trata o filho com dó. Se um pai e uma mãe amam aquele filho, eles deixam aquele filho colher o fruto dos seus atos, mesmo que envolvendo em um contexto, em um ambiente amoroso, que o faça reconhecer isto da melhor forma possível, mas não faz por ele. Quando os pais olham para o filho com dó, encaminham o filho para a autodestruição, porque não reconhecem nele a força, então assumem por ele aquilo que é a sua competência ou a sua obrigação e então geram nele um fortalecimento daquele movimento. Muitos processos, por exemplo, de drogadição têm esse contexto por detrás. É o da codependência, né? Da codependência. Mas tem a ver com isso. Então, a pessoa está se culpando por uma culpa que não é dela, né? Ela está abraçando... Ela está pegando para si uma responsabilidade que não lhe pertence, porque não olha para a grandeza e para a dignidade do outro. Olha com piedade, né? E a dó é muito distinto da compaixão. A dó é um movimento que você olha para o outro e não reconhece o valor do outro. Então, você não dá conta, você não pode, você não é capaz, então eu que sou grande, eu que posso, eu que dou conta, faço por você. Então, na dó, nós diminuímos o outro e nos elevamos. Ficamos como salvadores. Já na compaixão, não. Na compaixão, nós olhamos para a força do outro. Embora aquele indivíduo viva um momento de dor e de necessidade, é um ser pleno de força, de capacidade e de condição de contactar ou desenvolver isso dentro de si mesmo. Você acredita no outro, né? Exatamente, você olha para a grandeza do outro. Então, nesse movimento, você faz pelo outro aquilo que seja possível, aquilo que o outro solicite, porque o outro pedir ajuda é muito importante, e aquilo que seja possível dentro daquele contexto, sem substituir o outro naquele esforço que é dele. Agora, você falou aí de uma personalidade, assim, né? Que é essa personalidade do salvador, né? Normalmente, essa pessoa que tem essa personalidade de que eu ajudo, eu resolvo, eu me dou ao outro, essa pessoa também se culpa por muitas coisas e parece que ela é uma pessoa plena de amor, porque ela está sempre ajudando todo mundo, mas, às vezes, isso é falta de auto-amor, né? É muita falta de auto-amor. Nós vemos duas dinâmicas, geralmente, nesse movimento. Uma é a da carência afetiva, que... por não se dar aquilo que merece, aquele amor e aquele afeto que merece, não pode frustrar o desejo e o amor do outro. Porque se perder o amor do outro, perde tudo. Então, para não criar atritos no relacionamento, para não criar impedimentos para aquilo que a pessoa julga ser essencial, a pessoa não decepciona o outro, faz as vontades, não tem coragem de enfrentar ou de colocar limites ou de estabelecer aquilo que seja um ambiente saudável de relacionamento. Então, essa é uma dinâmica frequente. A carência, o outro, nós não nos damos aquilo que precisamos, então não frustramos o outro nas suas aparentes necessidades. E um outro movimento é o do salvador, que é muito frequente quando nós queremos, por exemplo, salvar algo que faz parte do nosso sistema. Às vezes tivemos perdas dentro da família que nos custaram muito, ou tivemos dores muito intensas, e dentro do coração a pessoa desenvolve um vínculo e um desejo de salvar na sua história aquela pessoa que perdeu, aquele relacionamento que não mais existe, e então projeta em outros relacionamentos, inconscientemente, este movimento salvacionista que está dentro de si mesmo. E ela aparentemente é uma pessoa muito generosa. Boa, muito generosa. Por exemplo, por trás de muitos profissionais de saúde tem essa dinâmica. A necessidade de salvar algo dentro do seu próprio sistema, a sua família, a sua vida íntima,
e então se torna salvador do outro. E isso não vai se preencher. Só vai se preencher quando a pessoa descobrir o amor por ela mesma. Aquilo que nos faz falta não é aquilo que nós não temos, é aquilo que nós retemos. Não é aquilo que vem de fora, é aquilo que está dentro e não se expressa para fora. Então, exemplo, dentro dessa questão médica ou da saúde, por exemplo, quando nós nos colocamos como salvador, nós fazemos pelo outro, sem olhar para a responsabilidade pessoal do outro. Então, o outro não se empodera da sua capacidade de autogestão, de responsabilidade pessoal e da capacidade de decidir sobre a sua própria vida. Assim, o profissional de saúde, por exemplo, fica bastante poderoso dentro dessa relação e o paciente fica sem condições. Aí se cria um teatro. Um teatro dentro da relação médico-paciente, por exemplo, de que se segue aquele script ou aquele padrão, mas na verdade na hora que o paciente sai, porta fora do consultório, ele faz aquilo que lhe bem entende. E o médico fica esgotado, cansado, fisicamente, energeticamente, porque está se colocando naquela relação em um nível e uma forma que não leva a um efeito positivo. Como se ele fosse o responsável. Como se ele fosse responsável, como se ele fosse salvador. E muitos pacientes vêm à consulta médica ou à busca de auxílio também com essa postura. Porque uma boa parte quer somente anestesia. Entregando a responsabilidade para o médico. Se o médico conseguir der conta, é Deus no céu e o médico na terra. Mas se não der também, não é? É Deus no céu e o diabo doutor na terra. Então, esse movimento, ele não leva para o mais, ele não gera um efeito positivo. Ele gera um desgaste. Isso se vê dentro dos relacionamentos familiares, nas relações de trabalho, em vários movimentos. Então, qual é o movimento que cura? O movimento que cura é quando nós dizemos, eu por mim, você por você. Eu faço aquilo que me é possível dentro da competência que me cabe. Eu permito a você que faça aquilo que é seu dentro da competência que te cabe. Eu me olho com dignidade, eu te reconheço digno igualmente. E nesse movimento de troca, pode-se haver, então, uma relação que tem um efeito positivo, que leva a algo construtivo. Tá bom, Andrei. Vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente volta para continuar conversando sobre autoamor.